Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar que os irmãos já estão em pé e lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 29, para voltarmos ao que temos estudado com os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a descrição de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Vamos ler como nós temos o costume de fazer. Diz-nos a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe os irmãos, tem liberdade para tomarem os assentos. Meus queridos irmãos, quero dar graças a Deus nesta noite, por esta tão feliz oportunidade que Deus concede-nos de estarmos em sua casa para juntos adorarmos ao Senhor e também podermos estudar um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Nos encontramos agradecidos a Deus por termos esta oportunidade maravilhosa de sua parte. Louvo a Deus também pela vida dos irmãos que estão presentes, que vieram. Que Deus em Cristo continue a abençoar a vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, nós vamos voltar então ao que temos estudado com os irmãos. Para esta questão, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 34, por favor. Glorificado seja o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos falando sobre oração, os irmãos devem lembrar que nós estamos comentando com os irmãos ou falando sobre isso. E na semana que se passou, lemos aqui o versículo 7, ou 27, melhor dito, perdão, do capítulo 34 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, onde eu quero ler novamente nesta noite, para voltarmos a falar o que estamos falando com os irmãos. O versículo 27 está dizendo o seguinte: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. O versículo 28 ainda, para melhor compreensão, embora os irmãos já conhecem o texto. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Irmãos, para esta questão, os irmãos que estão me acompanhando nesta palavra, eu gostaria que os irmãos recordassem do que nós finalizamos, ou do que finalizei com os irmãos na semana passada, sobre a vida de Acasias. E agora a Bíblia está nos falando sobre a vida de Josias. Estamos extraindo da vida desses homens algumas lições que nós poderemos
aplicar em nossas vidas e que, por certo, contribuirão para o nosso bem-estar espiritual. Os irmãos estão vendo a diferença entre Acasias e os irmãos estão vendo a diferença de Acasias, melhor dito, para com Josias. E os irmãos que estavam aqui, quando falamos mais particularmente sobre Acasias, eu gostaria que você recordasse que eu fiz questão de dizer que Acabe deixou 3 coisas para o seu filho Acasias. Os irmãos devem lembrar: péssimo exemplo, péssimo exemplo, péssimo exemplo. Ou seja, ele não deixou um legado para o seu filho Acasias, e Acasias enveredou no caminho do seu pai. Mas aqui nós vamos ver Josias, que também, irmãos, o seu pai não deixa um bom legado para ele, mas ele tem uma posição totalmente diferente de Acasias. A posição de Josias é completamente diferente. E eu queria que os irmãos recordassem do que falamos há pouco tempo atrás, que isto tem muito a ver com inclinação espiritual. Pessoas que são inclinadas para as coisas espirituais. E isto se dá na vida do homem, do ser humano, mediante o relacionamento deste homem para com a pessoa do nosso Deus. É de suma importância cada um de nós zelarmos da nossa comunhão para com o Senhor nosso Deus. Nós vamos observar, irmãos, que não é Deus que se desvia do homem, é o homem que se desvia de Deus. E os irmãos bem sabem que de nossa parte sempre as reclamações são as mesmas. Inclusive nós ouvimos isso muito bem na escola dominical, no domingo pela manhã. O Senhor me esqueceu, o Senhor não me vê, o Senhor não atende a minha oração. Mas nós observamos a história bíblica, ela vai nos provar o contrário disso. Deus poderá até se ater por algum momento, Deus poderá até calar conosco. Agora olhe para cá, por favor, irmãos, pelo amor de Jesus, me entenda. Para os crentes da velha aliança dizerem que Deus calou com eles é uma coisa, para nós da nova aliança é outra. Para nós não tem mais esse negócio de Deus calar conosco, porque você tem a Bíblia na mão. Então não existe isto. Que dia que a gente vem na igreja na terça-feira e Deus não fala com a gente? Que dia que a gente vem na igreja, na escola dominical, e o Senhor não fala conosco? Que dia que a gente vem na igreja no decorrer da semana e Deus não está falando aos nossos corações? Os crentes da velha aliança é uma coisa. Agora os da nova aliança, eu, você que possuímos Bíblia, Deus está sempre falando com cada um de nós. Mas o nosso clamor é sempre o mesmo: Deus se esqueceu de mim. A Bíblia vai mostrar para nós que Deus está sempre no trono. Deus está no mesmo lugar. A questão, o desvio, ele acontece do meu lado, ele acontece do seu lado, somos nós. É você, eu, nós, que nos extraviamos, que desviamos daquele plano original de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Mais ainda, se recorrermos ao Senhor, Ele é misericordioso. Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Deus está pronto a ter um relacionamento maravilhoso com você. Deus tem todo o prazer em ouvir você chegar na presença dEle. Deus está disposto a te ouvir. Deus está disposto a falar ao seu coração, à sua alma. Deus está disposto a renovar as suas forças. Bom, vamos prosseguir. Vamos caminhar um pouco mais. O que chama-nos a atenção aqui é a diferença entre esses dois homens. E é interessante, vale a pena notar, porque Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E os estudiosos acreditam que Josias reinava no sentido de estar no trono, mas claro que havia alguém que orientava esse moço. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos,
ele não tivera na pessoa de seus pais, tanto do pai Amon, quanto do seu avô Manassés, ele não tivera bons exemplos. Manassés, ele se volta para Deus, mas já no final dos seus dias, e daí o que eu falei com os irmãos, a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que ele volta em oração. Eu quero mostrar isso aos irmãos. Estou me valendo da questão da oração para mostrar aos irmãos o poder da oração. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, oração tem a ver com relacionamento mesmo, com busca da face de Deus. Uma pessoa que não quer Deus, que não está disposto a viver com Deus, ele não vai orar. Não vai orar, porque eu posso ir aos pés do Senhor com meu coração mesquinho, a princípio, querendo bênçãos, dádivas, e só interessado nessas coisas, mas à medida que eu oro, eu tenho prazer em orar, porque estou falando com o Senhor. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Então não me importa se você vai começar a orar em busca de bênçãos terrenais. Agora, o que eu conclamo à igreja é não orar por um dia, por uma semana. É viver uma vida de oração, até Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Os irmãos verão, nós vamos ver que isso vai acontecer na nossa vida, que nós teremos momentos que nós oraremos pelos irmãos, teremos momento que oraremos pela nossa vida, teremos momento que oraremos pela igreja perseguida em toda a terra, nós teremos momentos que vamos orar pelas pessoas que estão perdidas deste mundo, oraremos pelos missionários que estão espalhados no globo terrestre pregando a palavra do Senhor. Ainda essa semana que se passou, eu vi algo extremamente chocante, cerca de 10 pastores sendo mortos e fazendo a última convicção, a última confissão, dando a eles oportunidade, negam ou não, e todos eles dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor. 10 pastores silenciaram esses homens, mas morreram dizendo, não, Jesus é meu Senhor. Esses homens precisam de nossas orações. Quando a gente aprende a orar, 1 hora de oração é pouco. Quando a gente aprende, tem gosto na oração, 2 horas de oração passa logo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Não basta esta oração que nós estamos fazendo, irmãos. Deus, eu não tenho dúvida que Deus está nos chamando para sairmos, vou voltar a dizer, das nossas mesmices. Deus está nos chamando para coisas novas. Quando digo novas, no sentido de que ainda não conhecemos, que ainda não sabemos, que ainda não vimos. Olhe para cá. Eu fico pensando aquela vez que Deus fez aquilo na vida daquela senhora que estava no nosso meio, naquela igreja lá embaixo, que ela largou as muletas, os irmãos lembram, e andou ao redor da igreja. Foi aquela maravilha, foi um barulhão, a igreja ficou pequena. Eu conversei depois com o pastor e falei com ele, pastor, eu fiquei maravilhado, porque com os olhos já vi informação, mas foi a primeira vez que eu vi. Ele falou, graças a Deus eu já vi por algumas vezes. É isto que eu estou chamando a igreja, para nós conhecermos. Nós sabemos que Ele faz. Mas se nós não orarmos, esqueça. Olha para cá, esqueça. Não é que a oração faz Deus ficar forte. A oração, ela faz Deus se compadecer de nós. A oração faz Deus interferir no nosso meio. A oração faz Deus mudar as coisas que aparentemente não tem mudanças. É isto que eu quero que a igreja compreenda nesta noite. Eu tenho visto muitas pessoas entregando coisas que não é para entregar. Quando eu digo entregando coisas, cruzando o seu braço. Lute pelo amor de Deus e lute na oração. Lute na consagração, jejum. Irmãos, mas quanto mais a gente fala, menos o povo ora. Está aí o grande problema. Daí o grande problema, porque a igreja que ora, ela é conhecida, uma vida que ora é conhecida. Irmãos, você acha que você vai encontrar um cristão que ora no meio dessa problemada dessa terra e está sempre acima disso? Ele anda sempre por cima, é conhecido quem ora. Isso é conhecido. Porque a oração, olhe para cá, a oração vai te levar a viver o que diz a palavra. A oração também não vai deixar você ser um mero escutador da palavra ou ouvinte, ela vai te levar a ser praticante da palavra. Vamos ver isso dentro de momentos. Mas a princípio vai guardando. A questão aqui não estava boa. O Josias começa a governar com 8 anos de idade, ainda praticamente uma criança. Aos 16 anos de idade,
quando ele está com 16 anos de idade, 8 anos depois, a Bíblia diz, e Josias, você quer ver capítulo 34, versículo de número 3. Porque no 8º ano do seu reinado, ele começou a reinar com 8. No 8º ano do seu reinado, significa dizer 16 anos. Sendo ainda moço, começou a buscar a Deus. Olhe para cá. No 8º ano dele, do reinado dele, quando ele estava com 16 anos, Josias começou a aprofundar o seu relacionamento com Deus. Ele começou a procurar conhecer a Deus, e o conhecimento que Josias busca aqui não é a base de experiência de outras pessoas, mas é o conhecimento pessoal. Esse conhecimento que Josias procura a ter com Deus, ele é um conhecimento pessoal, ele é um conhecimento progressivo, e ele é um conhecimento contínuo, que não para. E eu volto a repetir, um dos meios para conhecermos ao Senhor nosso Deus é vivendo uma vida de oração. Preciso conhecer a Deus mediante o que a Bíblia diz, mas eu preciso conhecer a Deus na prática, na vida. Na minha vida, a base de experiência, e isto eu vou alcançar mediante o nível de oração que eu tiver. Esta é a grande verdade. Não tem como a gente fugir disso. Precisamos nos aprofundar nas orações. Irmãos, eu volto a repetir, Jesus está nos chamando para orarmos um pouco mais. Eu sei, estou batendo em tecla que é coisa tão simples. Eu sei que muitos irmãos não têm oportunidade de estar aqui no culto de oração devido ao trabalho. De repente está trabalhando. Mas se você não está trabalhando, você deve dar prioridade. Você deve esforçar para estar na oração, mesmo que você esteja cansado. E só a oração aqui da igreja também não vale. Você deve cultivar a sua vida de oração na sua casa. Você deve orar dentro do seu lar. Que nossos filhos, no dia de amanhã, digam, meus pais oravam. Que o nosso exemplo de oração venha levar nossos filhos a viver uma vida de oração. Outro dia o pastor Elias fez um breve comentário sobre o meu pai, e algo que marcou a história da vida do meu pai, porque ele não tinha muito conhecimento secular, mas ele tinha uma vida de oração. Tinha conhecimento bíblico e tinha vida de oração. Ele sabia a quem servia. E o pastor Elias destacou que nós vimos por diversas vezes ele dizer, vou orar e Deus vai resolver esta situação. E Deus resolvia. Deus resolvia. Não fora uma, não fora duas, não fora 3 vezes que nós presenciamos isso dentro do nosso lar. Situações aparentemente incontornáveis. Mas ele conhecia o Senhor na oração. Se há algo que eu não posso negar, eu já disse algumas vezes, por algumas vezes eu vi meu pai trancado em um quarto por 3 dias a sós com Jesus. A sós com o Senhor, e ele não estava lá deitado na cama de barriga para cima, estava aos pés do Divino Mestre. Eu cheguei a perguntá-lo, pai, como isso é possível, como o senhor dá conta? Ele diz, há momento que eu já não estou mais conseguindo, aí eu começo a ler a Bíblia. Paro de ler a Bíblia, vou orar. Quando paro de orar, vou ler a Bíblia. Irmãos, se hoje eu estou nessa posição, devo muitas orações de meu pai e de minha mãe. Eu estou preocupado com o nível de oração dos crentes da atualidade. Irmãos, eles são, infelizmente, a atualidade está nos mostrando que os crentes dos nossos dias, eles estão na superfície, eles não conhecem nada. Sabe por que briga por tudo, que fofoca por tudo, que faz confusão por tudo? Porque não oram. Não oram com a alma, não oram com o coração, não tem paciência para nada. Olhe para cá, por favor, cale a sua boca mais diante dos homens e abra a sua boca aos pés do Nazareno.
aos pés daquele que pode. Você veio aqui nesta noite para Deus tratar a sua vida. Calemos a nossa boca diante dos homens e falemos com o Senhor. Nós temos um Deus que resolve. Nós temos um Deus que trabalha por nós. Nós temos um Deus que nos dá vitória. Cala e Deus fala pela sua vida. Mas a questão de viver uma vida de oração, os irmãos são sabedores que não é muito fácil. E por essa razão nem sempre nós temos a disposição para mergulharmos aos pés do Senhor. E olhe para cá, a oração não é passe de mágica, viu? Não pense que você vai orar hoje, amanhã a solução chegou. Ore esta semana, ore a próxima, ore o próximo mês, ore o próximo ano. Vai orando. Vai orando. Eu paro para pensar um homem, como costumam dizer aí, da marca do profeta Daniel. Ele orou e a Bíblia diz que foi 21 dias depois que a resposta chega, mas ele não parara de orar. Ele continuava orando. Lá estava Daniel aos pés do Senhor e o anjo chega dizendo: Daniel, homem muito amado, quando tu oraste, a tua oração foi ouvida. Eu até que vim trazer a resposta, mas eu fui impedido aí, nos ares. Mas veio Miguel, o príncipe do exército do Senhor, está guerreando lá e eu vim te trazer a resposta da sua oração. 21 dias de oração. Ore. Ore. Você quer ver casamento restaurado? Ore. Você quer ver as coisas mudar? Ore. Oremos. Agora o problema, sabe o que, meus amados e queridos irmãos? Isso vale para nós, obreiros, e para todos nós estamos aqui, porque eu estou aplicando isso primeiro na minha vida. Deus é testemunha. O problema é que a gente ouve isso, até dá glórias a Deus, mas quando sai daqui não coloca em prática. Isso é preciso ser praticado. Preciso colocar em prática. Queira Deus que ao sair daqui hoje, você se tranque por alguns minutos do seu quarto para falar com o Senhor Jesus, para pedir ao Senhor: me fortaleça, meu Senhor. Até que forças eu não estou tendo, mas o Senhor é a fonte de todo o poder, de toda a graça. O Senhor pode me renovar. Aleluia. Então veja bem, meu amado irmão, Josias, com 16 anos ele começa a buscar ao Senhor. E eu repito, esse conhecimento ele é pessoal, porque não dependeu de seus pais. Seu pai não tinha, Amon não tinha exemplo para dar nenhum. Pastor Luciano, isso é bonito demais, eu fico maravilhado, porque o Amon não tinha exemplo nenhum para dar. Olha o que a Bíblia diz nos versículos anteriores, como é que esse homem morreu, que foi pior do que Manassés. E olha quem fora Manassés. Manassés, no fim dos dias, ele arrepende, e ele foi pior. Morre assim. Josias vem reinar 16 anos, ele propõe no coração: vou buscar ao Senhor. Aleluia. Ele começa a interessar por um relacionamento pessoal com Deus, por um relacionamento progressivo. Ou seja, amanhã eu quero conhecer a Deus um pouco mais. Tu tens esse desejo? Nós temos este desejo de conhecermos ao Senhor um pouco mais. Amanhã eu quero conhecer o Senhor um pouco mais. E não vai ficar só na manhã. Eu quero toda a minha vida servir ao Senhor. Os estudiosos definem a vida de Josias como começando bem, no meio do seu ministério bem e terminando o seu ministério bem. Sabe por quê? Porque ele decidiu buscar ao Senhor. Isso envolve compromisso com a palavra. Isso envolve busca da face do Senhor nosso Deus. Bom, mas eu queria deixar algo mais que é válido para nós. Vamos guardar isso ao nosso coração, porque a Bíblia está dizendo aí que no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele está com 16 anos, quando ele completa 20 anos, 4 anos que ele vem relacionando com o Senhor, aprofundando as suas raízes, a Bíblia diz que ele começa a fazer a reforma dentro de todo o reinado que ele estava como soberano. Aí ele começa a fazer essa reforma. E ele vai fazendo essa reforma por etapas, mas ele vai fazendo. Agora os irmãos pararam para pensar: que jovem, que mancebo, que moço, porque é na sua adolescência que ele firma esse compromisso extraordinário com Deus.
Os irmãos pararam para pensar que exemplo extraordinário que é apresentado pela Bíblia para nós? Porque ele não começou a orar hoje e fez a reforma amanhã, mas foi 4 anos buscando ao Senhor para começar uma reforma, para fazer uma reforma que vai durar, para fazer uma reforma que vai prosseguir. Sabe o porquê de muitas pessoas, irmãos, que você pensa que ele tem tudo para cansar, você pensa que ele tem tudo para não dar conta mais, e ele continua batendo o enxadão na terra e avançando a cada dia? Continua rompendo pela fé? Exatamente por causa disso. Exemplo, Josias. Investir na sua própria vida. Irmãos, é inútil. Deus guarde a minha vida de toda arrogância e soberba. Eu não preciso falar nada. Deus conhece a minha vida. Mas é inútil querer dizer aos irmãos para orar se eu não oro. Se eu não oro, isso é inútil. Dizer aos irmãos, estar aqui dizendo, irmão, vai orar quando eu não oro, isso não passará de farisaísmo, hipocrisia da minha parte. Deus guarde a minha vida. Olhe para cá, por favor. Josias investiu na sua própria vida 4 anos, aprofundando o seu relacionamento com Deus. 4 anos conhecendo mais o Senhor Deus. 4 anos depois, a reforma que ele faz é exatamente devido ao conhecimento que ele já tem da pessoa do Senhor Deus. Ele é sabedor que naquele jeito Deus não está agradando. Então ele começa a fazer uma reforma dentro do reinado. E a Bíblia diz que nesta reforma que ele começa a fazer, eles encontram o livro da lei que estava perdido. Onde é que vai parar o povo? Sem o livro aberto, como outro dia pregamos aqui. Onde é que vamos parar sem o livro aberto? Mas acham o livro, mandam levar o livro a Josias, e quando lê o livro para Josias, o nível espiritual de Josias era tão elevado, era tão alto, que ninguém se preocupou com aquilo, mas a Bíblia diz que o coração de Josias enterneceu, se tornou um coração mole, quebrantado, contrito, se tornou um coração terno como o coração de uma criança, um coração fácil para ser um coração receptor. Mediante a leitura da Bíblia, quando a Bíblia é lida, a aliança mosaica é lida, ele chega à conclusão, mas então Deus vai trazer um juízo severo sobre nós. Nossos pais pecaram muitíssimo contra o Senhor. E o que farei agora? O que vamos fazer agora? Deus está por derramar a sua justa indignação sobre nós. Nós vamos colher o que nossos pais plantaram. Então o que ele faz imediatamente? Levanta uma comitiva. Lá, uma mulher, uma serva de Deus, fiel ao Senhor, por quem Deus fala, por quem Deus revela o seu querer. E ele diz, vocês têm a responsabilidade de ir por mim consultar a esta serva do Senhor, profetiza por nome Hulda, vocês vão ter com ela. E diz a ela que eu mandei dizer isto, isto e isto a ela. E quando eles chegam para consultar ao Senhor, olha bem aqui a resposta extraordinária que Deus dá para Josias, e é daqui que nós vamos tirar essas lições. Deus é sabedor que o povo havia deixado ao Senhor, estava aí o problema. Então o Senhor está dizendo para Josias, no versículo de número 26, diz ela aos homens que dissesse a Josias, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Vamos observar aqui, irmãos. O contexto vai provar para nós que a oração do povo estava em decréscimo. Ou seja, o nível de oração tinha diminuído. E quando o nível de oração diminui, olhe para cá, quando o nível de oração diminui, é uma das razões pela qual nós perdemos o gozo de ouvir a palavra de Deus ser pregada, de ouvir a palavra de Deus ser ministrada.
E se nós perdermos, portanto, se a oração estiver em decréscimo, o nível de oração da igreja nosso estiver a cada dia abaixando, diminuindo, perdemos o gozo pela palavra, de ouvirmos a palavra, e ao perdermos o gozo, não termos oração à altura como nós devíamos ter, vai acontecer outra coisa. Nós perdemos aquela capacidade de discernir a voz de Deus dentro da igreja. E aí nós vamos levando as coisas à base da normalidade. Para nós vai ficando tudo normal. Nós vamos perdendo, meus queridos irmãos, o entendimento do que é santidade de Deus. Daí a gente não vai importando para nada. Daí nós começamos a viver de qualquer maneira. Daí nós começamos a pensar que isso é coisa da cabeça dos palestrantes. Isso é coisa da cabeça das pessoas que pregam. Isso é coisa da cabeça de quem quer ser santo. Daí nós começamos a pensar que isso é coisa de quem não tem mensagem. E por não ter mensagem, arruma essas coisas. Porque a gente pensa sempre o que é errado, o contrário, quando a gente está nessa situação. Olhe bem, é muito mais fácil pregar para o povo, ter compromisso com Deus, viver uma vida santa, viver uma vida de oração. É muito mais difícil pregar isso do que chegar aqui à frente e pregar para os irmãos pularem, se alegrarem e brincarem aqui dentro da igreja. Isso é muito fácil fazer. Agora, pregar a palavra de Deus como ela é, a gente tem que enfrentar algumas testas que franzem para a gente. A gente tem que enfrentar algumas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Isso sempre foi assim. Isto é assim. Nunca foi fácil a gente pregar, a gente ensinar o que a Bíblia é. Nunca foi fácil. Vocês sabem muito bem, irmãos, vamos negar é sermos hipócritas. Veja o povo no geral quando se trata de louvor, principalmente se colocar a igreja para ficar de pé. Todo mundo sorri. Todo mundo alegra, todo mundo bana as mãozinhas. Se deixar, eles plantam a bananeira dentro da igreja, porque nós não temos costume. Mas vamos lá. Mas para pregar a palavra de Deus, que às vezes nos incomoda, que nos coloca no canto da parede, que nos leva a entender que nós estamos precisando endireitar as nossas veredas, isso não é fácil, irmãos. Isso nunca foi fácil. Se fosse uma questão de uma escolha, o pregador pode procurar o que ele quer ser. Claro que a maioria queria pregar o que o povo quer ouvir. Queria pregar o que o povo gosta. Agora, eu quero dar graças a Deus aqui nesta noite, porque eu vejo aqui um grupo considerável de pessoas, num dia de terça-feira. Isso não é outra coisa senão eficácia da palavra de Deus. Até porque os que vieram na terça-feira passada sabem o que nós vimos falar hoje. Então veio consciente que o negócio podia apertar o cerco. Vieram conscientes que nós podíamos ouvir o Senhor falar como Ele quer falar o nosso coração. E eu não liguei para ninguém, não mandei mensagem dizendo, tem culto hoje. Eu convidei no domingo, você veio. O meu entendimento é que o Espírito de Deus te trouxe. Depois, eu estou certo que você não veio aqui para brincar com criança. Eu estou certo que você não veio aqui para dar risada aqui dentro. Eu estou certo que você não veio aqui para passar o seu tempo. Eu estou certo que você veio aqui para ouvir a voz do Senhor Jesus falar aos nossos corações. Eu tenho plena ciência disto. Que adiantaria você vir brincar aqui nesta noite? Você teve um dia cansativo. Você veio porque você sabe que esta é a casa do Senhor. E se é a casa de Deus, Deus pode falar conosco. Deus seja louvado. Ou olhe para cá, por favor. Ou você não veio aqui para isso. Se você não veio para isso, desculpe a minha sinceridade. É melhor não vir. Olhe para cá. É melhor não vir. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor Deus falar aos nossos corações. Eu sei que muita gente não gosta, mas essa é a grande verdade. Tem como negar, não. Tem como mentir, não. Tem como mentir, não. Essa é a grande verdade. O dia que a gente vier aqui, irmãos, para encontrar com pessoas e para brincar, nós estamos perdendo nosso tempo. Agora, enquanto a gente vier aqui cheio de falhas, sem problema nenhum, mas vier para ouvir Deus falar, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Você pode chegar aqui todo quebrado, eu não estou importando com isso. O que eu quero é que você entenda que esta é a casa de Deus. Que eu quero que você entenda que eu não estou brincando de pastorear ninguém. Estou levando esta obra muito a sério. Que eu quero que você entenda que eu não estou aqui pregando para agradar um e para agradar o outro. Eu estou pregando o que é a palavra do Senhor nosso Deus.
Quantas vezes que eu já preparei uma mensagem dura que eu mesmo chegava e entendi, mas essa palavra está dura demais. Chegar na igreja, o Espírito de Deus me dava outra mensagem para animar a igreja. Preguei sem problema. A palavra não é minha, eu não sou dono da igreja. É o Senhor que é. Agora, quantas vezes que também que eu cheguei com a palavra aqui, porque vendo a igreja, passando cada momento, eu falava, gente, eu preciso falar hoje para dar uma animada nesse povo. Eu cheguei aqui, a mensagem foi mudada, o negócio foi para apertar o cerco. O que eu posso fazer? A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra é do nosso Deus. Esta igreja, por graça e bondade, ela está caminhando porque o livro não está perdido aqui dentro. O livro está aberto. Deus seja para sempre louvado. Então, atenção, continue me dando a sua atenção. O nível espiritual de Josias fez com que ele entendesse isso. Porque, na verdade, o nível de oração dos demais estava lá embaixo. Precisava começar tudo de novo. A Bíblia diz no versículo de número 25 que eles deixaram ao Senhor. Essa expressão, eles deixaram ao Senhor, é uma prova muito clara de que eles começaram a viver sem Deus no dia a dia deles. Isso é um problema muito sério. Isso causa-nos certa preocupação, que Deus nos guarde de nós vivermos a nossa vida um dia sequer como se estivéssemos vivendo sem Deus na nossa vida. Feliz do homem, da mulher, que não esquece a aliança que ele possui com Deus todos os dias. Feliz desse homem, feliz desta mulher. Então, logo, o entendimento deles não era o correto como deveria ser. Eles começaram a perder a percepção da santidade de Deus. Começaram a perder a percepção do que é que de fato agrada ao coração do Senhor nosso Deus. E isso não foi de uma vez, irmãos. Irmãos, olhem para cá. Vamos aplicar isso no nosso coração. Isso não foi de uma vez. Isso aconteceu aos poucos. Isso foi acontecendo aos pouquinhos, não foi de uma vez. Até que eles começaram a queimar incenso a outros deuses. Olha onde que o povo foi parar. Começou de uma vez, não. Isso não foi assim, não. Dormiu hoje e acordou amanhã já queimando incenso. Não. Isso foi aos poucos, porque vai perdendo sensibilidade espiritual. Vai perdendo gozo espiritual, gosto nas coisas de Deus. Vai ficando tudo normal, irmão. Faço uma coisa hoje, tem problema. Faço outra amanhã, não tem problema. Dou um passo hoje, amanhã já dou dois, não tem nenhum problema. Aos poucos, a oração, olhe para cá, a oração, ela nos coloca bem próximo a Deus. Estar próximo a Deus é sentir parte da santidade de Deus. E à medida que você sente a santidade de Deus, você sente as suas misérias. Daí a questão de nós termos temor, nós termos a devida reverência. Daí o porquê que a gente quebranta, que nós nos derramamos perante o Senhor, porque nos consideramos como que indigno. Se dignos somos porque Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós. O que dignifica a minha vida, em mim não há atos para me dignificar. O que dignifica a minha vida é exatamente o sangue de Jesus Cristo. Nele nós nos tornamos dignos. Então, atenção, a oração, ela vai criando todo este ambiente glorioso, onde você percebe a santidade divina. Se nós não tivermos o nosso nível de oração crescendo, nós vamos perdendo esse ambiente, essa atmosfera gloriosa. Uma vez eu ouvi um pastor falar, que coisa extraordinária, quando ele disse assim, para nós os pentecostais a gente sabe o que significa. Ele disse que buscou ao Senhor por alguns anos o batismo com o Espírito Santo. E ele não fora batizado rápido como algumas pessoas E isso aconteceu também comigo. Mas ele estava pregando e ele falou sobre isso. E ele disse que orava ao Senhor, porque como ele desejava ser batizado com o Espírito Santo. Mas chegou o dia de Jesus batizá-lo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí ele falou que naquele dia o que ele mais queria era falar em línguas. Porque como para ele era maravilhoso ver os irmãos falarem em línguas. E ele disse que derramou perante o Senhor. Falou em línguas. Deus deu a ele logo já a variedade de línguas. E aí ele falou que alguém perguntou para ele um dia assim, pastor fulano,
o senhor parou de falar em línguas depois dessa época para cá? Ele falou: quem ora não para de falar em línguas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Significa dizer, irmãos, que quem tem nível de oração, a gente entra na presença de Deus, não tem aquelas coisas forçadas não. O céu está aberto. A presença de Deus está lá. Nível de oração. Quem ora regularmente, quem ora diariamente, é exatamente isto. Deus pode não trazer a resposta que ele queria, Deus pode não enviar resposta nenhuma, mas ele não será privado de sentir presença e glória do Senhor. Ele vai entrar na presença do Senhor. Nós precisamos orar um pouco mais. Precisamos orar um pouco mais. Que Deus nos levante na oração. Que não seja só as irmãs orando, mas que seja também os irmãos. Que não seja só os irmãos orando, mas que seja também as irmãs. Que não seja a igreja orando e nós obreiros parados, mas que seja toda a igreja em oração. Esse ambiente glorioso, maravilhoso, onde a presença de Deus é real. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Então veja, irmãos, veja que a Bíblia diz, olha bem, a